Nos anos 80, o Brasil vivia um momento de transformação. A juventude queria mais do que apenas um carro para o dia a dia. Queria identidade, queria estilo e queria um carro que representasse liberdade. Foi nesse cenário que o Ford Escort XR3 surgiu, não apenas como uma versão esportiva, mas como um símbolo de uma geração inteira. Quando o Escort foi lançado no Brasil, em 1983, a Ford trouxe um projeto moderno para os padrões nacionais. O modelo tinha origem europeia e apresentava linhas mais atuais do que a maioria dos carros que rodavam pelas ruas naquele momento. Ainda assim, a marca percebeu rapidamente que havia espaço para algo além do Escort comum. Havia um público jovem, apaixonado por carros, que buscava um visual de esportividade, desempenho e status. O Escort XR3 nasceu exatamente para atender esse desejo. Desde o primeiro olhar, ficava claro que o XR3 não queria ser discreto. As faixas laterais, o aerofólio traseiro e as rodas exclusivas criavam uma presença marcante e que chamava a atenção mesmo quando o carro estava parado. Era um visual agressivo para a época, pensado para quem queria se destacar. O Escort XR3 não passava despercebido, e isso fazia parte da sua proposta. Ao abrir a porta, a sensação continuava. O interior trazia bancos esportivos com um melhor apoio, volante de 2 raios e um painel mais completo, com conta-giros e instrumentos, que aproximavam o motorista da experiência de um carro esportivo. Para os padrões dos anos 80, aquilo representava modernidade e envolvimento. Não era luxo no sentido clássico, mas era esportividade acessível, algo que falava diretamente com o público jovem. Sob o capô, o XR3 vinha equipado inicialmente com o motor CHT 1.6. Em números absolutos, ele não era o mais potente do mercado, mas entregava um conjunto equilibrado, com boa resposta e comportamento ágil. O peso relativamente baixo do carro ajudava a criar uma condução divertida, especialmente em comparação aos sedãs grandes e pesados que ainda dominavam as ruas brasileiras. Mais do que desempenho puro, o XR3 entregava a sensação de um carro esportivo. A posição de dirigir, o ronco do motor e a resposta ao acelerador criavam uma experiência que conquistava quem estava ao volante. E isso foi fundamental para o sucesso do modelo. O XR3 não precisava ser o mais rápido. Ele precisava fazer o motorista se sentir especial. Rapidamente, o Escort XR3 virou objeto de desejo. Estava presente em revistas automotivas, comerciais de televisão e até em novelas, sempre associado a uma imagem de juventude, sucesso e modernidade. Para muitos brasileiros, ter um XR3 na garagem era sinal de status e bom gosto. Era o tipo de carro que despertava olhares e comentários. Em meados da década, a Ford deu um passo ainda mais ousado. Em 1985, chegou ao mercado o Escort XR3 conversível, produzido pela Karmann Ghia. Aquela versão elevou o status do modelo a outro patamar. Em um país onde conversíveis eram raríssimos, rodar com a capota aberta se tornou símbolo máximo de liberdade e sofisticação. O XR3 conversível não era apenas um carro, era um estilo de vida. Mesmo com preço elevado, ele vendia imagem, sonho e exclusividade. Poucos carros nacionais conseguiam transmitir tanto status quanto aquela versão. Para muitos, era o auge do Escort XR3 e um dos esportivos mais desejados do Brasil nos anos 80. Com o passar do tempo, o mercado começou a exigir mais. No final da década, o público já não aceitava apenas a aparência esportiva. Era preciso evoluir também na mecânica. Foi então que o XR3 recebeu o motor AP 1.8, um conjunto mais moderno, robusto e confiável. Essa mudança trouxe ganhos reais de desempenho e melhorou significativamente a experiência ao volante. Com o motor AP, o XR3 deixou de ser apenas um carro bonito e passou a entregar uma condução mais madura. A aceleração melhorou, a elasticidade aumentou
e o modelo se aproximou ainda mais do conceito de esportivo. Para muitos entusiastas, essa fase representa o equilíbrio ideal entre visual, desempenho e confiabilidade. Mas enquanto o carro evoluía, o Brasil também mudava. A virada para os anos 1990 trouxe novas exigências, novos concorrentes e um mercado cada vez mais competitivo. Modelos mais modernos começaram a surgir, e o público passou a valorizar outros atributos, como economia, conforto e tecnologia. O XR3 tentou acompanhar essas transformações. Recebeu atualizações visuais, ajustes mecânicos e mudanças no acabamento. Ainda assim, o espírito original dos anos 80 já não era o mesmo. O carro que nasceu como símbolo de juventude e rebeldia começou a enfrentar um cenário menos favorável. Aos poucos, o Escort XR3 foi perdendo espaço. O mercado se tornava mais racional, e os esportivos já não ocupavam o mesmo lugar de destaque. O fim da produção marcou não apenas o encerramento de uma versão, mas o fim de uma era para a Ford no Brasil. Com o passar dos anos, o tempo foi generoso com o XR3. O carro que um dia foi sonho de consumo passou a ser lembrado com carinho e nostalgia. Hoje, o Escort XR3 é um clássico valorizado, especialmente em versões originais e bem conservadas. Modelos conversíveis e exemplares, equipados com o motor AP 1.8, estão entre os mais procurados por colecionadores. Mais do que um automóvel, o XR3 se tornou um símbolo cultural. Ele representa uma época em que dirigir era sinônimo de emoção, em que o carro fazia parte da identidade do dono e em que o sonho de consumo tinha 4 rodas e um aerofólio traseiro. O Ford Escort XR3 mostrou que o Brasil podia ter um esportivo desejado, com personalidade e estilo próprio. Ele marcou uma geração inteira e deixou uma história que ainda hoje desperta paixão, memórias e conversas em encontros de carros antigos. E é por isso que o XR3 não é apenas lembrado, ele é celebrado. Um clássico que atravessou o tempo e permanece vivo na memória de quem viveu aquela época, e também de quem aprendeu a admirar essa história sobre rodas. Se você gostou dessa viagem no tempo, deixa o like e um comentário. Isso ajuda muito o canal a crescer. E deixa uma sugestão de qual carro clássico vocês querem ver no próximo vídeo.